Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que você vai assistir. Nós estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas, suas tecnologias, uma aula de Geografia para a terceira série do ensino médio e vamos falar sobre formação territorial do Brasil. Será um vídeo introdutório bastante rápido, porque as aulas sobre esse tema vão acontecer com mais intensidade lá pelo Google Meet. Então, o território brasileiro começa a ser definido a partir da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Com as grandes navegações, né, geraram diversas tensões e conflitos entre Portugal e Espanha, que na tentativa de evitar uma guerra, em 7 de julho de 1494, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Veja você que essa data de assinatura está para antes do descobrimento do Brasil. Mas, de acordo com o tratado, uma linha imaginária que passava 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, estabeleceria os limites do território português. Se estendiam do atual estado do Pará até o atual estado de Santa Catarina. Então, aqui no mapa, a gente tem a ilha de Cabo Verde, medindo 370 léguas em direção ao oeste, foi traçado o meridiano de Tordesilhas. Ficou estabelecido que este seria o limite das terras que pertenceriam aos portugueses. Então, inicialmente, o Brasil era esta pequena porção de terra à direita do meridiano de Tordesilhas. O tempo passa e, em 1750, é assinado o Tratado de Madrid, né? E esse tratado garantiu a atual extensão do território brasileiro, anulou o Tratado de Tordesilhas e determinou que as terras pertenceriam a quem, de fato, ocupasse. A Espanha reconhece os direitos portugueses sobre as áreas correspondentes aos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia, Pará e Amapá, entre outras. Então, de acordo com o Tratado de Madrid, o território brasileiro avança para além do Tratado de Tordesilhas e passa a incorporar ao território brasileiro todas as áreas que eu acabei de mencionar. Mas, para garantir realmente a formação desse território, a gente vai falar da importância que algumas atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colônia tiveram, né, como garantia de ocupação dessas terras. A economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários, voltado para a exportação e para as necessidades da metrópole portuguesa. Daí o caráter litorâneo e periférico da ocupação do território. A primeira atividade econômica desenvolvida foi a extração do pau-brasil, e ele foi a primeira riqueza explorada, espécie florestal da Mata Atlântica, muito utilizada na época para a fabricação de corante, né, e também de instrumentos musicais na Europa. A segunda atividade econômica foi a da cana-de-açúcar. Transformou o litoral nordestino na mais importante região econômica até o início do século XVIII. O Brasil torna-se colônia do açúcar. A terceira atividade foi a pecuária. Foi responsável pelo povoamento do sertão nordestino e fundamental para o povoamento de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e áreas mineradoras. Fornecia carne para alimentação e animais para atração. Mineração. Várias vilas e cidades foram fundadas em função da atividade mineradora, ampliando as posses territoriais portuguesas. Toneladas de ouro e pedras preciosas deixaram a colônia e foram levadas para a Europa. Diante desse processo, existem outros aspectos interessantes a se considerar. As bandeiras. O bandeirantismo apresador, né, foi o primeiro tipo de bandeira que tinha o objetivo de escravizar os indígenas. Depois,
o bandeirantismo prospector, que visava descobrir ouro e pedras preciosas. Depois nós tivemos as missões, que catequizavam indígenas, estiveram presentes no sul e no norte do território brasileiro. E, finalmente, nós tivemos as drogas do sertão, que foram responsáveis pela incorporação de grande parte da Amazônia ao domínio português. Diante disso, chegamos aqui ao final, né, da nossa exposição, falando sobre a expansão das fronteiras no Império e na República. Depois da independência, em 1822, mais algumas áreas incorporadas ao território brasileiro, anexadas de países vizinhos por meio de tratados bilaterais ou por meio de arbitragem. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil, aí a gente tem ainda, para servir como referência, a linha de Tordesilhas, e aqui na legenda a gente tem as aquisições de terras que foram feitas. Então, todas essas que estão na cor vermelha foram áreas adquiridas arbitrariamente. As que estão na cor laranja foram através de acordos bilaterais. E as que estão na cor verde foram áreas que o Brasil transferiu a outros países, né? Então, a gente tem diversas, e somente aqui, né, a gente, em 1903, que o Brasil cedeu uma pequena área de terra aqui, né, que transferiu à Bolívia. Então, este é o mapa atual, né? As datas que estão colocadas aqui na cor vermelha e na cor laranja são os momentos em que essas anexações ou aquisições foram feitas, mas lá nas aulas que nós teremos pelo Google Meet, nós vamos tratar mais desse assunto. Por enquanto, é só essa introdução. Me despeço de todos vocês, deixo um grande abraço, até a próxima.